Boa noite! Boa noite, meninas. Boa noite, gente. Tudo bem? Prazer de novo estarmos aqui, né? Segundo episódio, estamos muito felizes. Já agradecendo aí o apoio de todo mundo que participou do primeiro. Meu nome é Luísa Linhares, para quem ainda não me conhece, minha parceira aqui. Mariana Duarte. Estamos muito felizes, né, Mari, Sim. de estarmos aqui mais uma vez. Bom, hoje o nosso tema é integração, né? Porque no primeiro episódio nós falamos sobre o processo seletivo, demos muitas dicas aí de como elaborar um currículo, como a gente se comporta numa entrevista, né? Foi um bate-papo bem legal. E hoje a gente está dando continuidade, né? Depois que esse colaborador entra na empresa, como que fica, né? E aí, o que acontece? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, Mari? Perfeito. Então já vou chamar, gente, a nossa convidada de hoje, que é uma convidada de peso, né, Mariana? A gente está muito feliz aqui com a participação dela. É a Renata Matos Rocha. A Renata é graduada em Comunicação Social e Gestão em RH, MBA em Gestão de Pessoas, pós-graduação em Gestão e Inovação e atualmente está fazendo pós em Planejamento e Gestão Estratégica de Pessoas. Bem-vinda, Renata. Obrigada, meninas. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Espero que a gente consiga trocar bastante. Estou muito feliz, muito obrigada. A gente que está muito feliz de te receber, Renata. Obrigada. E eu acho que a gente já pode começar falando uma coisa que eu acho que é interessante, porque a gente não pode deixar de estudar nunca, né? A gente vai vendo aqui, tem um monte de pós, tem 2 faculdades e continua estudando. Sim. Acho que a gente tem que se atualizar sempre, né? Sempre. Eu acho que no mundo que a gente vive, né, é impossível você ser um bom profissional sem se atualizar, independente da área. Exato. Então, eu acho que qualquer área que a pessoa atue hoje, a gente tem que estar se atualizando. E nós trabalhamos com pessoas, né? Uhum. Então, não tem como ser diferente. A gente sempre tem que estar se atualizando. Então, é uma coisa que eu gosto muito de estudar, gosto muito sempre de estar me atualizando, de estar correndo atrás. E eu acho que para o profissional de hoje em dia é fundamental realmente estar correndo atrás aí do prejuízo, porque as coisas evoluem muito rápido. Sim. E a gente não pode ficar para trás. Isso aí. Eu acho que assim, ajuda pelo network, ajuda pra gente se sentir mais preparado, ter mais segurança, ter mais bagagem. Acho que o conhecimento nunca é demais. Então, primeira dica aí, gente, vamos estar sempre aí se atualizando. E às vezes não precisa ser uma graduação, às vezes não precisa ser uma pós. Eu não tenho dinheiro. Então faz um curso online gratuito, mas esteja sempre correndo atrás do que você quer. Eu quero me desenvolver na minha área. Eu quero mudar de área. Então, assim, faça cursos, estude, leia. Porque eu acho que isso é muito importante, mantém a gente vivo, né? Sim, com certeza, concordo plenamente. E hoje em dia tem uma facilidade, né, com a internet. Então, realmente, a internet ajuda muito, a gente tem cursos mais acessíveis. Sim. Tem a questão do online, que você pode fazer no seu tempo, no seu horário. Então, realmente, só não estuda quem realmente está dando uma desculpa. Isso aí. Porque tem opções. Então, vamos correr atrás, gente. Sempre se Maravilhosa. atualizar. Já ficou a primeira dica aí da Renata, né? Isso Muito mesmo. bom. A ideia é a gente trocar mesmo uma conversa, né? Os nossos telespectadores, será que podemos dizer assim? Os nossos seguidores, né? Já sabem aí que é um bate-papo bem descontraído, como se a gente estivesse o quê? Numa mesa de bar. Então a gente vamos lá? gosta da nossa cervejinha, vamos brindar para Saúde. relaxar. Saúde. E a gente vai começar como a gente começou no nosso episódio anterior. Todo nosso episódio nosso, a gente vai começar sempre fazendo um exercício de gratidão. Eu acho que é muito importante a gente ser consciente, a gente poder pensar em coisas positivas. Isso ajuda a gente a refrescar a nossa memória, a gente ser mais produtivo, a gente ser mais feliz. E eu queria começar falando, meninas, pode ser até piegas, mas eu fiquei pensando muito sobre isso. Nossa cidade é muito fria e está fazendo muito frio. Ontem fez muito frio. Eu estava passeando pelo centro ontem, passando mesmo, e, né, assim, só de passagem estava muito frio. E aí eu fiquei pensando nas pessoas que não estão de passagem, nas pessoas que ficam ali sentadas pedindo alguma coisa. Tinha uma que estava de chinelo. Então eu fiquei pensando, cara, que bom. Então eu vou agradecer por eu estar tá agasalhada, por eu poder chegar na minha casa e ter um banho quentinho que ia me aquecer, sabe? E aí eu fiquei pensando que talvez não custe a gente andar, principalmente nesse momento de frio, com uma luva a mais na mochila, com uma meia a mais na mochila. Às vezes não precisa ser um casaco, porque às vezes a gente vê alguém que está precisando,
vamos pensar, né? A gente é RH, a gente gosta de pessoas, então eu acho que não custa. Eu sei que eu tô fugindo um pouquinho do nosso tema, mas eu fiquei pensando muito sobre isso ontem à noite. Então, assim, eu tinha o hábito de andar com biscoitos na bolsa ou sanduíches. Eu parei com isso, até penso em voltar. Mas ontem o frio mexeu comigo. Então, eu fiquei muito grata, realmente, por estar ali agasalhada e por ter uma casa, um lar para eu dormir, um chuveiro quente. E fiquei pensando, o que a gente pode fazer? A gente não precisa mudar o mundo, mas a gente pode ajudar ali, ter um mínimo de um gesto de solidariedade para o outro. E, às vezes, a gente nunca tem quando a pessoa mais precisa. Então, a gente tem que andar precavido. O que custa a gente andar com uma bolsa a mais na mochila, com uma luva a mais? Se alguém estiver precisando, vamos lá. Vamos tentar ajudar do jeito que é possível, né? Então, essa é minha gratidão de hoje. São pequenas ações, né? Sim. Que a gente vai transformando, né? O trabalhinho de formiguinha. Isso. Muito bacana, Mari. Essas pessoas são muito invisibilizadas, né? Então, sim, a gente precisa ter esse cuidado. Muito legal. Bom, porque eu sou grata hoje, né? Vai ter sempre um clichê, né? Mas o clichê é válido também. Então, assim, hoje eu sou grata muito pela minha saúde e pela saúde da minha família, né? Tem muitas pessoas, né, enfrentando diversas situações. Também já enfrentei diversas situações, mas eu sou grata hoje por estar num momento de paz, né? Um momento comigo e com a minha família, todos saudáveis, assim. Então, hoje, a minha gratidão também é para isso, é para um clichê, né? Sim. Então, a nossa primeira pergunta, né, Renata, não poderia deixar de perguntar pelo que você é grata hoje. Com certeza, eu acho isso muito legal de vocês. Eu acho que realmente a gente tem que exercitar a questão da gratidão e parar de reclamar, que às vezes a gente reclama e esquece de ver as coisas boas. Exato. E como vocês estão falando, em pequenas coisas, né, que a gente tem a oportunidade de estar agasalhada, de estar com saúde, que acabam passando despercebidas. Então, hoje eu sou grata, vou agradecer 2 coisas muito importantes. Minha família, que graças a Deus também está com saúde, está sempre me apoiando, está sempre ao meu lado, então sou muito grata por minha família. E por estar aqui num episódio de RH, eu sou muito grata também ao meu emprego. Eu já trabalho no mesmo lugar há quase 20 anos, me sinto muito feliz onde eu estou, então eu também tenho que agradecer por eu poder ter um emprego que me proporciona, né, muitas coisas boas, muitos aprendizados, então sou grata hoje por essas 2 coisas. Muito e legal. Você, gente, que está aí assistindo a gente, você é grato pelo quê hoje? Que a gente possa fazer sempre essa reflexão, que eu acho que é sempre muito válida, né? Uma reflexão, assim, numa segunda-feira, né, começando a semana, vamos pensar em agradecer, né, e não reclamar, e não lamentar, porque só traz negatividade. E a gente não pode deixar de agradecer o Estúdio Realize. Isso, né, aí, Mariana? Senão, nada disso estaria acontecendo, né? Esse episódio, enfim, essa ideia. Então, a gente está aqui, eu e Mariana, realizando um sonho, né? Um desejo que começou a surgir há pouco tempo, mas se não fosse realmente o Estúdio Realize aqui realizando sonhos, né? Nada disso estaria acontecendo. Então, a gente é muito grata também por essa oportunidade. Perfeito. Você também, que tem um sonho, que tem um projeto, que tem um objetivo, tira do papel, voa, coragem. Porque eu sempre falo que o feito é melhor do que o perfeito. Não espere o momento ideal, faça. Se você tem uma ideia, corra atrás. E se você precisar de um espaço bacana para realizar seu sonho, aqui é o lugar. Estude, realize, o seu sonho acontece aqui. Bom, Renata, eu queria te fazer uma outra pergunta. Como é que o RH apareceu na sua vida? Então, apareceu bem de surpresa. Eu trabalhava com parte de atendimento a cliente numa empresa. Nada a ver com RH mesmo, era atendimento ao cliente, usuário final. Então, era realmente aquele atendimento de dia a dia. E aí, a moça do RH engravidou, ia ter neném, e alguém precisava cobrir a licença. Não sei porquê, até uma pergunta que eu faria para a pessoa que me deu a oportunidade, se eu voltasse a encontrá-la. Ela pensou em mim e perguntou se eu queria aprender a função para cobrir aquela licença maternidade daquela moça. E eu falei, óbvio, claro, eu quero essa oportunidade. Nunca tinha trabalhado na área, nunca tinha pensado em trabalhar na área. Não tinha, fazia faculdade de comunicação na época, então eu não tinha realmente... Caiu de paraquedas. Caí de paraquedas, mas eu falei, não, eu vou. E aí pronto, fui, graças a Deus deu tudo certo, eu consegui cobrir aquela licença. Tive muito apoio, tive pessoas que me apoiaram muito, que me ensinaram muito. Pessoas que eu também sou grata até hoje, que me ajudaram, que me apoiaram. E aí, dessa empresa, pronto, eu tive a oportunidade depois de sair para um outro lugar, que é onde eu estou até hoje. E aí, me encantei pela área. Quando comecei a trabalhar, eu falei, gente, é isso que eu quero. Agora eu me achei. E aí, eu falei, então, agora que eu me achei, eu vou me dedicar a aprender
oficialmente sobre isso. E aí foi onde eu fui buscar qualificação, faculdade, cursos. E aí tô aí até hoje. O tempo passa muito rápido. Verdade. E lá se vão quase 20 anos. Que bacana. Muito bom. Eu gosto saber. também dessas histórias, da né? De como é que trajetória. começou. Pois é. Porque às vezes a gente escolhe a profissão e às vezes a profissão escolhe a gente, É. né? Então isso é bacana. Muito legal você agarrar essa oportunidade e É. depois correr atrás mesmo, Sim. né? Dessa Pagar pra ver, né? capacitação. Porque podia não gostar, podia não ter a ver, enfim. É. Mas a pessoa também teve um tino, né? Teve de olhar pra você e ver que você poderia, né? Sim, eu tive, realmente foi uma oportunidade muito boa. A empresa era uma empresa que tinha muitos funcionários, então poderia ter sido escolhida qualquer pessoa. Sim. E graças a Deus eu tive essa oportunidade, eles me escolheram. E, por outro lado, eu também soube abraçar essa oportunidade. Falei, não, eu quero, eu vou aprender e corri atrás. Sofri muito na época, que a gente quando está aprendendo, né? A gente apanha Não é fácil. bastante. Então, com certeza, apanhei bastante, chorei bastante, fiquei muita noite sem dormir. Isso acontece, mas graças a Deus deu tudo certo. E tô É aí bom pra até não hoje. romantizar mesmo as coisas também, Sim. né? Ninguém Não achar que aprendeu tudo é sabendo. perfeito. Exatamente. A gente tem que ralar, a gente tem que estudar, a gente tem que correr atrás. A gente tava falando isso no início, né? De você estudar até hoje. Sim. Então, assim, Não é achar isso. que você vai entrar num setor que trabalha com pessoas e vai ser tudo maravilhoso. Simples. Não é bem assim. significa, né? somos seres complexos, então não tem Exatamente. como ser simples. Então tem que ter dedicação mesmo. Ai, muito legal, Renato, saber da sua trajetória. Então, assim, pra gente começar de fato, assim, no assunto, né? Vamos A gente falou no iniciozinho que o primeiro episódio a gente falou um pouco sobre todo o processo de recrutamento e seleção. E aí agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa integração, né, quando o colaborador entra na empresa. E aí? E agora? O que acontece? Então, para a gente começar, eu acho importante perguntar a você o que é uma cultura organizacional, né? Eu acho que a gente precisa começar do começo. Então, para a gente desenvolver, o que você entende? Como explicar o que é cultura organizacional? Pois é. Eu acho que é um tema muito difícil explicar, porque muita coisa envolve a cultura É. organizacional. Os hábitos, o clima daquela empresa, os valores, as crenças, o comportamento dos funcionários. Tudo isso está englobado na cultura. Então, eu acho que é muito difícil a gente realmente ter uma definição certa, uma receita de bolo. Eu acho que a gente não consegue ter uma receita de bolo. Eu acho que tudo que acontece no dia a dia, que vai influenciar na vida daquele funcionário ali, que passa o dia todo dele ali, tudo que acontece vai fazer parte da cultura de alguma forma. Então, tanto comportamento, visão, missão, valores, hábitos, tudo isso a gente pode juntar num pacotão e falar que faz parte da cultura. De realmente quem está vivendo ali no dia a dia, naquela empresa que está entrando. É uma família, né? A gente Sim. fica ali o dia inteiro convivendo com aquelas pessoas que não são da sua família, mas que você tem que conviver, você tem que passar grande parte do seu tempo ali. Então, tudo que acontece ali vai influenciar na cultura. Você falou uma coisa que eu acho legal, que é a questão da empresa ter a missão, visão e valores, né? Primeiro que nem toda empresa tem missão, visão e valores. E eu acho que é muito importante a gente ter isso para nortear o que pode ser feito, o que não pode, como faz, o que é importante para a gente, o que não é importante, né? Então, assim, e aí é muito engraçado, porque falando de cultura, tem empresas que você entra e você sente essa missão, essa visão e esses valores entranhados no dia a dia mesmo, né? Daqueles colaboradores. Sim. E tem empresa que você sente que aquilo tá só na parede. Tá, né? solto, né? Tá solto. Tá ali muito bonito no papel, como né? Ai, tem uma missão muito bonita, tem uma visão muito bonita, tem lá os valores, mas aquilo não tá sendo aplicado, né? Isso não mostra a realidade daquilo que aquelas pessoas estão vivendo, né? Sim. Então, assim, a gente estava até falando sobre isso também, porque quando a gente está no processo seletivo, a empresa escolhe o candidato, mas o candidato também tem que escolher a empresa. Então, é muito importante que ele estude a empresa, Sim. que se ele conhecer alguém lá dentro, que ele pergunte como é que é aquela empresa, porque ele precisa entender se o perfil dele cabe ali dentro. Exatamente. Cabe dentro daquela cultura. Porque, às vezes, eu não vou ser bom para aquela empresa, mas eu vou ser muito bom para outra. E não tem a ver com ser melhor ou ser pior, tem a ver com ser compatível. Perfil, sim, com né? o perfil dele. Então, assim, eu acho bacana a gente falar sobre isso, porque realmente cultura é uma coisa muito vasta, é muito abstrata, sim. Mas ao mesmo tempo são, às vezes, no detalhe, sabe? Que a gente começa a pescar como é que é a cultura de uma empresa. Por exemplo, tem uma empresa que é muito formal,
né? E as pessoas têm uma formalidade lá dentro. Não tá errado ou certo não, tá, gente? É só um exemplo. E tem empresas que são mais informais. Então, no tratamento com as pessoas, você sente essa leveza, essa informalidade, né? Então, assim, tudo isso constrói aquela cultura, né? Então, Sim. pelo que a Renata falou também, e complementando, quem constrói a cultura da empresa são as pessoas, né? Com certeza. São os colaboradores. E eu acho muito importante, é o que você falou, tem empresas que você entra, você já sente a cultura. Sim. E tem empresas que aquilo está meio solto. Então, eu acho fundamental que missão, visão, valores, que tudo isso seja passado ao novo colaborador, aos antigos também, porque precisa ser reforçado. Mas essas coisas precisam precisam estar com todos da empresa, desde a alta direção Isso. até os líderes, até o operacional, porque se não for um reflexo de todo mundo, isso se perde, não faz sentido. Então, não adianta eu pregar na minha empresa uma coisa bonita na parede e meu diretor chegar e fazer alguma coisa, cometer um ato completamente fora daquilo que está escrito ali. Porque a pessoa vai falar, ué, tem alguma coisa aí que não está encaixando. Então, é essencial que a empresa realmente pregue o que ela cumpra. Porque não adianta pendurar na parede e no dia a dia ser uma coisa totalmente diferente, porque aí dá esse gap aí. E tem esse espelho, né? Porque, assim, as pessoas só vão comprar a ideia daquela cultura se as pessoas que estão acima delas praticarem aquilo, né? Porque o exemplo, né? Exatamente. Porque senão vai ficar uma coisa mais complicada, né? Porque, e assim, vocês acham que a cultura ela deve ser revista de tanto em tanto tempo? Porque às vezes uma coisa foi construída. Tudo bem, a missão não, a missão porque a empresa foi criada. Beleza, eu criei aquela empresa por aquele motivo. Talvez não mude. Mas, às vezes, a missão muda, porque eu posso ter atingido já a missão daquela empresa. Sim. Que a missão, só para explicar para as pessoas, né? Não sei se todo mundo que está vendo é muito claro quando a gente fala sobre isso, né? Então, assim, a missão da empresa é por que aquela empresa foi criada. Qual o motivo daquela empresa existir, né? A visão é onde aquela empresa quer chegar. E os valores, eu costumo falar que são degraus que fazem a gente chegar lá, né? Atingir aquele objetivo. Então, assim, às vezes, a própria missão não vai mudar. Mas, às vezes, a visão vai mudar. Às vezes, os valores precisam ser ou enraizados ou eles precisam ser atualizados. Porque, às vezes, você falou uma coisa há 20 anos atrás e hoje não faz mais tanto sentido. Ou hoje está latente muito mais uma outra coisa que não está ali naquele quadro, né? Naquela parede. Eu acho que pelo que você está falando, pelo que a gente está conversando aqui junto com a Renata, eu acho que é importante, sim, a gente revisitar essa missão, visão e valores, porque é exatamente isso que vai ajudar a gente a nortear e entender a cultura organizacional daquela empresa. Eu não sei se a gente chega de tanto em tanto tempo para conversar sobre a cultura em si, porque eu acho que quando você vai mudando a visão, a missão em valores, aí eu acho que é um movimento que vai acontecendo e aí a gente vai entendendo aquela cultura ou aquela nova cultura, sabe? Eu acho que é até legal a gente falar sobre isso, porque realmente é um assunto muito abstrato, né? O que é cultura? Então, assim, são esses pequenas ações, e aí é o que a gente vem e a gente vai falar bastante aqui hoje, né? Que realmente até o próprio candidato, às vezes ele pesquisa a empresa antes de entrar e ele vai ver lá os valores. Poxa, os valores dessa empresa, né, estão de acordo com os meus valores, que bacana. E aí ele entra lá, nada disso acontece, né? Então, é por isso que a gente precisa tomar esse cuidado das pequenas ações que você falou ali, né? Da liderança, da alta gerência, direção, enfim, tem que ser ali um trabalho em equipe mesmo, né? Para que todo mundo consiga integrar esse novo colaborador, assim, para que ele sinta segurança. Com certeza, né? Sinta segurança. E eu acho importante essa questão que você falou de revisitar esses conceitos, até por conta dos novos colaboradores. Então, quem está entrando no mercado de trabalho agora não tem o mesmo perfil de quem entrava no mercado de trabalho há 20 anos atrás. São gerações diferentes. Nós estamos falando de gerações diferentes, de materiais de trabalho diferentes, atualizados. Perfeito. Então, realmente é importante a gente olhar tudo isso e repensar. Não, isso aqui continua, isso aqui a gente tem que mudar. Porque senão acontece isso daí. Você fica, de repente, batendo numa tecla que não faz mais sentido. E aí, quando você atrai esse novo colaborador para sua empresa, aquilo não vai fazer sentido para ele. E aí vai impactar numa outra coisa que eu acho super importante da gente falar, já que a gente está falando de a pessoa entrou na empresa e agora o que eu faço? Se o ambiente de trabalho não é legal. Porque você vai passar tanto tempo ali dentro daquele trabalho, então tem que ser prazeroso, né? Tem que ser leve. Mas, às vezes, a cultura
Porque, assim, é diferente a cultura organizacional do ambiente de trabalho. Sim. Mas o ambiente de trabalho influencia diretamente na cultura. Bastante. São muito interligados. Sim. Né? Então, é pensar também sobre isso, né? E aí eu acho que a gente puxa um gancho para uma pergunta que a gente tem aqui. Gente, essa foi só a primeira pergunta, para vocês terem noção. Porque cultura dá pano para manga, né? Como que o assunto rende, né? Mas, assim, puxando esse gancho aí da Mariana, eu acho que tem a ver com a pergunta que a gente ia fazer aqui para você, que é como facilitar essa integração desse novo colaborador? Olha, é uma pergunta complexa também, hein? Quase que dá um programa aqui só sobre essa pergunta. É verdade. Esse novo colaborador, ele precisa ser muito bem recebido pela equipe toda, pelo líder, pelos colegas de trabalho, pela empresa. Então, assim, você está recebendo alguém no seu ambiente. Essa pessoa precisa ter uma atenção, né, especial, precisa ter um carinho. Então, assim, não adianta você contratar a pessoa e jogar no setor e falar, se vira. Aquela pessoa precisa ser ensinada. Isso nunca acontece, né, gente? Todo mundo sempre gente, prepara e consegue ter tempo hábil de poder treinar muito bem as pessoas. Sim, a gente está falando o que não acontece por aí. Então, assim, essa pessoa precisa ser treinada, precisa ser ensinada. Olha, eu acho que ensinada tanto em relação ao trabalho dela e tanto ensinada em relação ao que pode ou que não pode na empresa, que faz parte da cultura. Sim. Então, olha, aqui na empresa, no horário de almoço, você não pode fazer isso, mas a gente vai fazer aquilo. Vamos jogar um jogo que pode, mas olha, se você for fazer isso, não pode. Então, aquela pessoa que chega precisa ser recebida com carinho, tanto pelo líder quanto pela equipe. Não adianta você contratar uma pessoa, botar numa equipe de 20 pessoas, por exemplo, ninguém ali gosta daquele candidato que entrou, daquele novo colaborador. Essa pessoa vai se sentir excluída, vai se sentir desmotivada, vai, às vezes, sofrer bullying, que acontece muito. Sim. Então, esse novo colaborador, ele precisa realmente ter uma atenção e um carinho especial do líder, da equipe, da empresa, realmente de todo mundo, para ele poder se sentir acolhido e aprender, como a gente falou lá no início, aprender, né, pra gente foi difícil. Sim. Né? Então, para aquela pessoa que está entrando também vai ser difícil, e a gente precisa entender isso, o líder dele precisa entender isso. Né? Então, a pessoa tem 10 anos de experiência. Tem, mas ela veio de uma outra empresa. Exatamente. Então, ela precisa aprender aqui, como que a gente faz aqui, a gente, né, tem que realmente entender que aquela pessoa veio de um ambiente diferente, de uma realidade diferente. Então, a gente tem que ter essa paciência inicial. Sim. Né? E às vezes a correria do dia a dia não permite. Às vezes a pessoa está cheia de trabalho, joga o cara lá, faz isso assim, seu trabalho é esse. E não explica, né, direito o porquê de estar fazendo aquele processo e como funciona. Porque tem a recepção, mas também tem a delegação das tarefas, de como é feita aquela tarefa, o que ele espera. Eu sempre acho que é muito bacana o líder dizer para a pessoa assim, o que eu espero do meu novo colaborador? Sim. Olha, eu estou precisando disso, a minha equipe é muito boa nisso, mas ela falha nisso. Então, assim, eu espero que a pessoa que está entrando consiga agregar nisso. Então, eu acho que se a gente falar de maneira... ter uma comunicação assertiva, de uma forma clara, objetiva, isso facilita também para quem está entrando, para poder se posicionar, para poder entender qual é o papel dela ali dentro, né? O que ela vai precisar se dedicar mais. Exato, gastar mais energia. Sim. Com certeza, isso é super importante. E a gente precisa muito que o líder direto daquela pessoa que entrou tenha essa dedicação e tenha essa consciência de que ele tem que orientar aquela pessoa. Ele tem que dar realmente esse feedback. Olha, você está indo bem aqui, ali você não está, eu preciso que você se dedique mais aqui, que você faça mais ali. E isso tem que ser feito com paciência, né? Que a gente sabe que também não acontece. Os líderes são super pacientes. Mas a gente precisa que eles mantenham essa calma e entendam que a pessoa está aprendendo. Sim. Entenda que a pessoa está chegando, então ela precisa realmente que você tenha um pouco mais de paciência do que você tem, de repente, com outro funcionário que está ali com você há 10 anos, há 15 anos. Existe um tempo de adaptação. Foi o que você falou. Mesmo para uma pessoa que já tem experiência, ela tem uma experiência numa outra cultura, numa outra empresa, então ela precisa ter uma adaptação ali. Por isso existe o período de experiência, né? Para a pessoa avaliar a empresa nesse período de experiência e para a empresa avaliar a pessoa para ver se está tendo um casamento bacana para que isso seja continuado, né? Sim, eu acho que até quando você fala da liderança, assim, né? Às vezes ter esse líder ali orientando, acompanhando, mas às vezes é um outro colega de trabalho, né? Sim. É uma outra pessoa ali que vai treinar de uma forma mais, assim, no dia a dia, que vai ser uma espécie de mentor ali, né? Mas você também não pode deixar tudo nas mãos dessa pessoa. Eu acho que aí
preparar também a equipe para receber esse novo colaborador seria o melhor dos mundos, né? Um mundo ideal. Então, você tem ali a liderança que, às vezes, precisa se ausentar a reuniões e afins, mas ter sempre uma pessoa ali como mentor mesmo, que vai conseguir também orientar essa pessoa numa ausência do líder, né? Sim. O que não dá realmente é para delargar, e que a equipe entenda que essa pessoa está chegando para agregar, não para tomar o lugar de ninguém, não para passar a perna em ninguém. Então, essa equipe precisa abraçar esse novo colaborador junto com o líder. Porque não adianta o líder abraçar e a equipe querer dar uma rasteira. Então, realmente precisa ser em conjunto para que a coisa flua. Parece que não, mas eu acho que é isso mesmo. Acho que, assim, a liderança, antes de receber essa nova pessoa, tem que conversar com a equipe. Olha, porque normalmente a gente está contratando alguém ou por uma substituição, ou por uma vaga nova que se abriu, mas porque a ideia é que ninguém fique sobrecarregado, né? Para que as tarefas sejam bem distribuídas. Então, quando uma pessoa nova está chegando, e assim, é um gás novo, então é bacana para você poder trocar com outras pessoas. Mas existe essa preparação mesmo da equipe, para a equipe receber essa pessoa. Não só da recepção, mas de ajudar mesmo, né? Porque às vezes a pessoa vai se sentir à vontade para pedir ajuda, mas vai ter gente que não vai ter essa coragem de pedir ajuda no início, porque ela tá com medo de ser julgada. Ai, será que eles estão achando que eu não sou muito inteligente, porque eu tô perguntando muito? E aí a pessoa tem que ter essa sagacidade, talvez não a liderança, mas essa pessoa que a Luísa falou, né, que é essa referência ali também, de poder perguntar, olha, você está conseguindo fazer isso? Você quer uma ajuda em relação a isso? Oferecer, né? Ter essa proatividade. Ser proativo, com certeza. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu ia perguntar se você queria fazer a próxima pergunta. Porque assim, você trabalha há muitos anos numa empresa. Sim. E você trabalha há muitos anos numa empresa que eu queria descobrir o segredo. Porque, assim, os funcionários da sua empresa são muito felizes. São muito felizes. E aí, eles são felizes fora da empresa, os que trabalham de forma externos, e eles são felizes dentro da empresa, né? Então, assim, como é que faz pra gente ter essa cultura organizacional de pessoas felizes, né? Que trabalham bem-humoradas. Vamos ao segredo. Segredo da Renata. Olha, realmente, essa pergunta me fez refletir bastante. Porque a gente acaba se acostumando no dia a dia de ouvir eles cantando, eles mexendo com as pessoas, eles sempre brincando. Então, acaba se tornando comum. E aí eu parei para pensar nessa pergunta. Falei, gente, realmente isso é uma boa pergunta. Vamos pesquisar. E aí hoje eu dei uma pesquisada, né? Como a gente já está no final do dia, hoje eu tive tempo de dar uma pesquisada. Não com todo mundo, porque lá são quase 200 pessoas, então, né, foi bem reduzida a minha pesquisa. Uma amostra. Uma amostra. Mas realmente o que eu pude perceber é que a gente vai voltar ao que a gente falou lá no início. As pessoas... eu tenho muita sorte de trabalhar com pessoas que são gratas por pequenas coisas. Então, são gratas porque deixou a família em casa com saúde, é grata porque, às vezes, ela não teve oportunidade de estudar, mas ela tem um bom emprego. É grata porque, às vezes, ela teve uma vida, assim, ruim, às vezes tem passagem pela polícia ou tem alguma coisa, e teve a oportunidade de ter um emprego novo. Está tendo a oportunidade de ter uma chance nova. Sim. Então, o que eu pude perceber é que eles são gratos por pequenas coisas que acontecem. Um pela família, o outro pela esposa que acabou de passar por um problema e está melhor. O outro porque a filha passou na faculdade. E aí você imagina, poxa, como que a filha de um cara que não sabe ler passou por uma faculdade agora? Aquilo para ele é um orgulho de pai que ele não está cabendo dentro do peito dele. Então, são pequenas coisas que eles conseguem magicamente juntar e transformar nessa felicidade que a gente vê pelas ruas. E aí eles cantam, eles dançam, eles mexem com todo mundo e fazem a alegria da galera, porque a verdade é essa, eles fazem a alegria de todo mundo por onde eles passam, eles estão sempre... Quebram qualquer mau humor. É verdade. Contam piada e riem, brincam e mexem, gostam de dar susto nos outros. E é um exemplo, talvez, da cultura dessa empresa. Isso que eu ia falar, né? Porque assim, não tem a ver com o dinheiro. Sim. Né? Não são pessoas que têm um conhecimento muito alto e nem têm um salário muito alto. E aí eu achei bacana, porque assim, a gente tá fazendo sempre um exercício de gratidão no início do programa. Parece que é besteira, né? E aí, assim, a gente poder ouvir exemplo, esse relato, né? Exato. Porque a gente pode ser... É uma questão de escolha, né? A gente pode ser feliz com o que a gente tem, ou a gente pode escolher reclamar do que a gente não tem, né? E realmente, eu acho que é isso que você falou. É um aprendizado. Porque, às vezes, a gente está com um problema na vida e a gente reclama e parece que a nossa mente fica presa àquele problema, né? A gente fica só pensando naquilo e reclamando. E aí, você se depara de manhã...
com uma felicidade que talvez pra gente não fosse tanta coisa. Minha filha passou na faculdade, mas... Poxa, o cara não sabe ler, não sabe escrever, não teve oportunidade de estudar, de fazer nada. Sim. E a filha passou na faculdade. Então, é uma vitória muito grande. Então, realmente... Claro, é um sacrifício, né? Trabalhou muito para poder, provavelmente, pagar a faculdade dessa filha, né? Então, assim... realmente a gente aprender que são pequenas coisas... Que bonito. Que eles são gratos e realmente pessoas que não tiveram muita oportunidade na vida. Pessoas que são discriminadas sim, porque eles são alegres, mas são discriminados também. Sofrem preconceito, é bom dizer de quem que a gente está falando, que eu não sei se todo mundo sabe, né? Mas a gente está falando de coletores, né? Então, assim... eu acho coletores que de lixo. Exato. Então, é uma classe que realmente é muito alegre, mas eles sofrem preconceito sim. Eles sofrem discriminação sim. Isso ainda existe, tá, gente? A gente está no século XXI. Infelizmente. A gente está no século XXI, mas eu posso te relatar vários casos que a gente tem hoje ainda. Sim. Mas isso não impede deles trabalharem bem-humorados. Bem-humorados. Eu acho que tem essa resiliência, sabe? Sim. De tipo, beleza, infelizmente sofri um preconceito, mas eu tô ali logo na frente pensando numa outra coisa. E a Luísa falou da cultura da empresa, porque você falou assim, dentro da empresa eles cantam também, né? Cantam. Então, eu acho que quando você traz, a pessoa se sente à vontade dentro da empresa, né? Tem essa leveza, eu acho que isso também ajuda, né? A você se sentir à vontade, a você se sentir leve. E aí, quando a gente tá leve, sem dúvida nenhuma, a gente vai cantar, a gente às vezes vai até dançar ali um pouquinho. Gente, e isso vai ficar... Não querendo te cortar, mas já te cortando. E pessoas felizes são mais produtivas. É isso. Nossa, eu sem trabalho dúvida. com vontade, é sobre isso. Entendeu? É sobre isso. Não tem... assim, eu acho que é simples, né? O menos é mais. É isso. As pessoas felizes, elas são mais produtivas. E realmente eu acho que é isso. Acho que não tem segredo. Eu acho que é realmente a gente aprender a colocar o nosso olhar no mais simples e agradecer pelo mais simples. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre. A gente tocou na palavra integração, mas eu acho importante a gente falar bastante sobre integração, né? Como é que é a integração na sua empresa? Como é que você acha que funciona uma integração? O que você acha que pode ser um ponto que pode ajudar muito ou atrapalhar muito essa adaptação do novo colaborador? Então, uma coisa que a gente tem onde eu trabalho, que eu acho muito bacana e realmente eu acho que dá muito certo, é porque a integração, independente de qual função que a pessoa está entrando, está sendo admitida, ela passa por uma integração em cada setor. Então, o nosso primeiro dia de trabalho não é um dia de trabalho, é um dia de treinamento. Então, a pessoa passa por um treinamento em todos os setores da empresa. Então, assim, é muita coisa para assimilar, porque é um dia inteiro, eu falo que é igual aluno, né? Eu falo, olha, você tem muito tempo sem estudar, porque hoje você vai ficar estudando, você vai ficar sentadinho e ouvindo. Mas eu acho que é super importante, porque a partir daquele momento, aquela pessoa vai saber, por mais que ela não tenha assimilado tudo, ela vai saber quem ela pode procurar em caso daquele assunto. Então, eu entrei na empresa agora e eu tô com uma dúvida sobre um atestado médico. E eu não lembro o que a empresa falou de atestado. Mas eu sei que foi o fulano que falou sobre atestado. Então, eu vou lá e vou procurar o fulano. Então, eu acho que a questão de você passar por uma integração em todos os setores ajuda muito. Primeiro, para ele conhecer a empresa toda, porque essa integração que a gente faz é no setor que a pessoa está treinando. Então, vai fazer um treinamento de medicina? Vai lá para a salinha do médico. Vai fazer o treinamento com a Renata do RH? Vem na sala da administração. Então, a pessoa fica se movimentando na empresa. Então, isso é legal para ela poder conhecer a empresa toda, fisicamente. Mostra a cultura da empresa. No primeiro dia, você já consegue sacar várias coisas de como é a empresa. A pessoa, se for observadora, ela já pega ali naquele treinamento várias coisas. Exato. Ela consegue saber quem falou de cada assunto. Então, por mais que ela não assimile tudo, ela vai saber, não, olha, foi fulano que falou disso assim comigo. Então, eu vou lá perguntar para ele. Sim. Ela vai saber se direcionar. Então, eu acho esse modelo de integração, realmente, a gente aplica lá. E eu acho muito eficiente, eu gosto. Muito bacana. E o pessoal também costuma gostar. Eu sou a última a fazer a integração, a gente optou dessa forma. E aí, eu acabo perguntando do treinamento que a pessoa teve ao longo do dia. Isso que eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar se o RH acompanha o dia inteiro ou não, fica com o líder do setor. O líder do setor faz essa integração? O líder do setor, ou se tiver na ausência dele, aí, como você falou, uma pessoa do setor já preparada faz esse treinamento. Eu, como RH, não acompanho. São muitas admissões, a gente não tem como acompanhar todos os treinamentos. Então, ele vai com o líder. E aí, no final do dia, quando ele vem assinar toda a papelada de admissão e fazer a minha parte da integração do RH, né? Que como RH, a gente faz, além da gente mostrar vídeos sobre a empresa e falar das normas, hoje em dia falar de compliance, a gente também tem toda aquela parte, eu falo também dos direitos, dos deveres.
E aí a gente também pergunta sobre o treinamento que ele teve ao longo do dia. Isso que eu achei legal, que ela já pincela de como é que foi aquele dia. E aí eu pergunto algumas coisas chaves que depois vão ser importantes na vida daquele funcionário. Eu pergunto, poxa, fulano te falou sobre EPI? Você não pode trabalhar sem uniforme? E aí ele já vai me responder ali. E aí a gente tem umas perguntinhas que eu faço no final justamente para pescar se aquela pessoa pegou os pontos principais, né? Que a gente precisa que ele, como funcionário, né, pesque naquele primeiro momento. Então, é um modelo que tem funcionado bastante. Quando eles chegam para mim, eles gostam, eles falam, nossa, fulano de tal setor é muito legal, né? Gente boa. Que ele já conhece as pessoas, isso que é bacana, né? Exatamente. Então, assim, ele vai conhecendo um pouco da cultura, ele vai conhecendo um pouco das pessoas. A Renata fecha com uma conclusão ali, e o que eu acho que é muito bacana? Eles já sabem que é a cultura da empresa, que a pessoa vai entrar naquele dia, mas ela não vai trabalhar naquele dia. Então, assim, ela não tá naquele desespero que quer pegar logo a pessoa pra pessoa começar logo a trabalhar, né? Então, porque assim, já tá esperando sabe, que ela só vai começar no dia seguinte. Outro dia, Então, aquele dia é um dia importante, é um dia de preparação, é um dia de vivência, né? Sim, exatamente, é um dia de vivência. E quando a gente marca a admissão, isso já é explicado para ele. Porque quando a gente marca, a pessoa tá ansiosa para trabalhar, né? Sim, então eles chegam e falam, também. amanhã eu já vou pro caminhão? Amanhã eu já vou no... Não, amanhã não. Amanhã você vai vir e eu explico para ele, sua carteira é assinada hoje, você já recebe o dia de hoje, pode ficar tranquilo. Mas hoje é um dia, aí eu brinco com eles, eu falo, é um dia que você vai estar na escola. Você vai passar lá pelos setores e ouvir todo mundo falando. E eu acho que é muito importante. Sim. Eu acho que é um dia ganhado. Não é um dia tem um perdido. investimento, né? Um investimento e tem dado certo. O pessoal gosta. Quando eles chegam para mim, que sou a última do dia, eles chegam brincando, chegam rindo. Então, você vê que foi uma coisa realmente bacana. Se eles chegassem de cara feia... Cansado, né? Assim, aí já é um ponto de atenção para carregar, né? Mas eles chegam rindo e comentando, poxa, o fulano brincou assim, o fulano fez assado. É leve, né? De qualquer forma. Leve. É muita informação, Sim. mas tenta ser passada de uma maneira leve. E você falou uma outra coisa que eu acho que é muito importante, que é assim, a pessoa pelo menos sai sabendo quem procurar. Porque eu acho que o grande desespero de quem tá entrando é porque a pessoa fica perdida. Sim. Então, quanto menos perdida e menos solta ela ficar... Né? Mesmo que é o que você falou, eu não lembro o que falou exatamente de tudo, mas eu sei a quem recorrer para cada situação. Poxa, isso já é meio caminho andado, né? Para ela se sentir integrada. Sim, com certeza. É um modelo que tem funcionado bastante e realmente eu gosto muito. Bacana. Que Isso bom. bem importante. Aí fica a dica para os nossos colegas de profissão, né? Para, de repente, tentar Caprichar, implementar, né? caprichar mais, né? Repensar essa integração. É. Porque foi o que a Renata falou. A gente precisa estar sempre se renovando, reciclando, né? Para não cair também no automático e tudo mais. Agora eu vou fazer a próxima pergunta, assim, puxando esse gancho, né? Porque a gente está falando de toda essa integração que o RH faz, esse exemplo que você deu, e aí o colaborador começa, né, ali no dia a dia dele. O que você acha que aconteceu, assim, se esse colaborador desiste, né, e resolve sair antes do período de experiência, assim? O que você acha que contribuiu? O que pode ter acontecido? Olha, eu acho uma pergunta complexa porque é um mundo, né? É o ser humano. Mas, assim, realmente a gente tem que prestar atenção se a equipe acolheu, se o líder acolheu, se o líder ensinou o que era para realmente ter sido ensinado, se o líder teve paciência e carinho com essa pessoa que chegou. Então, realmente, a gente analisou todos esses pontos, foi cumprido tudo. Aí tem que ver realmente se essa pessoa não se adaptou, ou a pessoa, de repente, como a gente falou, a pessoa também escolhe a empresa, a pessoa viu que não era para ela. Sim. Teve algum bullying, teve algum assédio. Né? Então, a gente tem que tentar entender por que num período de tempo tão curto, que o período de experiência é muito curtinho, né? Sim. Então, o que aconteceu num período tão curto que já fez a pessoa desistir? Então, a gente tem que parar e pensar em tudo isso, analisar a equipe que recebeu aquela pessoa. E eu acho muito importante a gente tentar pescar maiores informações, né? Do que aconteceu. Eu quero pedir minha demissão. Tá, mas... O que aconteceu, né? O que aconteceu? Vamos sentar, vamos conversar. Porque nem sempre a pessoa vai se sentir à vontade para dizer, né? Às vezes ela vai dizer uma desculpa qualquer e vai sair. Sim. Principalmente se ela tiver sido maltratada, se tiver sofrido algum bullying, algum tipo de assédio. Mas é tentar realmente pescar para entender o que aconteceu, para que o próximo que for entrar, a gente tentar fazer com que seja mais assertivo. E aí eu já vou puxar para uma próxima pergunta que tem a ver com isso, que eu acho que também é polêmica.
De quem é a responsabilidade do turnover da empresa? Nossa, essa é polêmica mesmo. É Ah, uma mas briga. vamos Essa pra é uma briga. polêmica. Porque se você perguntar por aí, vão falar que é o RH, né? O RH, a contratação Normalmente foi é um errada. indicador do RH. Tudo é culpa do RH. A contratação foi errada, o perfil estava errado e o RH errou, né? É o que a gente escuta por aí. Sendo Sim. que nem é o RH que escolhe, né? Que seleciona a pessoa quando ela Pois entra. é, mas a culpa é nossa, né, gente? Vamos falar a verdade. Então, realmente, essa questão do turnover, a gente tem que analisar justamente junto com essas coisas que acontecem no dia a dia do setor. Essa pessoa foi bem recebida? É uma equipe que pratica bullying, não pratica? Recebeu bem, não recebeu? Então, essa pessoa foi bem acolhida? Ensinaram a ela o que ela tinha que fazer? Passaram o serviço direitinho? Então, assim, tudo isso tem que ser analisado antes da gente falar, essa pessoa não serve. Às vezes você contrata a pessoa, você dedicou tempo, você dedicou dinheiro, porque a contratação tem um custo. Sim. Sim. Entra, essa pessoa não serve. Tá, mas não serve por quê? O que aconteceu? O que está acontecendo? Porque às vezes você vai investigar e você vai ver que às vezes é uma implicânciazinha boba. Às É vezes adaptável, né? às vezes não é o candidato que eu queria, que foi indicado, que é o conhecido. Então, a gente realmente tem que buscar entender o porquê. Acho que a frase aí, a palavra nessa questão é o porquê. Por que esse funcionário está saindo? Por que ele não serve? Para a gente realmente tentar entender se realmente não houve uma adaptação, e pode acontecer, está tudo certo, ou se houve algum problema que está mascarado, que aí a gente, como RH, tem que ir com aquela sensibilidade. É porque esse novo colaborador, ele pode pedir o desligamento, ou então a liderança pedir o Pode, desligamento, sim. pode desligar, né? Então, mas eu acho que ambas as situações a gente precisa fazer essa investigação que a Renata tá falando, né? Para que a gente possa ser assertivo no próximo, né? Porque senão vai ficar sempre... E eu acho que a gente, como RH, eu acho que a gente acaba desenvolvendo um sexto sentido e começa a realmente ver algumas coisas nas entrelinhas. Você acaba escutando, porque é o que você falou, às vezes o funcionário não se sente à vontade de falar o que aconteceu. Sim. Ele é novo, ele está ali com pessoas que têm anos de casa, ele não quer falar, ele não vai falar. Sim. Então, acho que a gente tem que ter essa sensibilidade de... O que não é dito também, né? Exatamente. É igual na entrevista. Então, assim, nem sempre... É o que não é dito, às vezes, é o que você tem que prestar mais atenção. Porque, às vezes, a pessoa tá falando uma coisa, mas ela tá gritando outra coisa, né? Coisa. Então, assim, não é mágica, mas é uma questão de percepção mesmo, de sensibilidade, como você Sim. falou. E aí, assim, eu acho que a gente tem duas ferramentas que são importantes. Bom, eu acho importante, quero ouvir a opinião de vocês. Para poder ajudar nessa questão. Porque, assim, respondendo também essa parte do turnover, eu acho que é uma responsabilidade de todos, né? Sim. Eu acho que a gente tem que dividir. Claro que o RH vai tentar ser assertivo, mas é impossível ser 100% assertivo. Tem a questão que a Luísa falou da escolha não ser do RH, da escolha ser da liderança. Tem o que você falou da gente tentar investigar e entender o que aconteceu para que ela tenha pedido demissão ou para que a pessoa tenha pedido o desligamento dela. Mas eu acho que é o que você falou. A equipe recebeu bem, o líder recebeu bem, a pessoa ficou largada, a pessoa foi acompanhada, a pessoa não rendeu o que deveria ter rendido. Por que ela não rendeu? Foi falta de competência? Foi falta de comprometimento? Foi falta de vontade? Ou foi implicância? Ou foi alguém que não ajudou? Ou aquilo foi feito de uma maneira diferente do que era esperado? Né? Então, assim, são muitas pequenas coisas pra gente investigar. E aí eu acho que tem duas ferramentas que ajudam a gente nesse papel, que aí eu acho que é a avaliação de desempenho no período de experiência. Sim. Porque às vezes a gente faz a avaliação de desempenho só, às vezes, uma vez por ano, para os colaboradores que já têm um ano de casa. E aí, quando a gente consegue fazer isso, acho que no meio a gente consegue ser um pouco mais assertivo para poder fazer essa investigação. Seja para você entender com a liderança por que ela não está querendo, né, efetivar aquela pessoa ou prorrogar aquela pessoa, ou seja, para entender por que a pessoa não quis ficar. Sim. E a entrevista de desligamento. Para você poder entender, porque eu acho que quando a pessoa sai, talvez ela já consiga falar mais, porque ela não tá mais sob pressão de medo de perder o Já tô emprego. indo embora, eu vou falar tudo. Claro que existe um filtro aí também, né? Porque às vezes se a pessoa foi desligada e ela não tava esperando, e enfim, ela não tá Vai feliz. sair chateada, né? Tá chateada, mas eu acho que são duas ferramentas boas que a gente tem, que a gente deve usufruir da melhor maneira possível para ajudar a gente nessa rotatividade, nesse turnover, nesse acompanhamento desse novo colaborador, né? Queria ouvir um pouquinho de vocês. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que a avaliação de desempenho, realmente, a gente tem que tirar essa ideia de que é uma vez por ano, uma vez a cada 1 ano e meio. Eu acho que a gente tem que eliminar essa ideia. A avaliação de desempenho tem que ser realmente uma coisa mais do nosso dia a dia.
E eu acho muito importante estar junto da avaliação de desempenho o feedback. Sim. Porque não adianta você fazer a avaliação de desempenho. Perfeito. Ai, que lindo, escreveram aqui isso, eu vou Cumprir lá e o boto na protocolo. gaveta. É. Então, a pessoa, somos seres humanos, podemos aprender, podemos melhorar. Então, eu fiz uma avaliação de desempenho, você precisa desenvolver essa habilidade. Fale, se comunique, chame aquela pessoa, dê a chance dela melhorar. Sim. Porque a pessoa, às vezes, pode melhorar, às vezes ela não Sim. sabe que ela precisa melhorar, né, aquele determinado perfil, e aí você pede e ela vai se dedicar àquilo. Então, eu acho a avaliação de desempenho essencial, junto com o feedback, Perfeito. para a gente realmente poder alavancar aquela pessoa e ser mais assertivo no próximo. Não, olha, esse daqui não deu certo, realmente aconteceu um erro aqui, ou aconteceu alguma coisa que a gente não esperava, e aí no próximo, juntando todas essas informações, a gente vai poder ser mais assertivo. Sim, até porque a avaliação de desempenho junto com o feedback serve para orientar esse novo colaborador, né? A gente está falando aqui sobre integração. Então, assim, como que a pessoa vai saber o que ela precisa melhorar, né? O que ela precisa desenvolver, a habilidade dela, como você falou, se ninguém fala para ela, né? Se ninguém... E assim, eu acho que usar da transparência mesmo, Sim, ser bem sim. transparente, sabe? Porque aí, naquele primeiro momento, ela, poxa, eu preciso melhorar nisso, vou melhorar nisso. Entendi por que faz assim, né? Então, assim, eu acho, como a Mariana falou, eu também concordo que é de extrema importância. E quando a gente fala da entrevista de desligamento, até o que a pessoa não quer responder é o que você... É o que Sim. você fica com a pulguinha atrás Como da ela orelha, responde, sabe? né? Como Como é ela que é o tom de responde, voz? o tom, ela... não, isso aí eu prefiro não falar. Pronto, se ela prefere não falar, tem caroço nesse angu. Você pode ter certeza que tem, sabe? Exatamente, é o que a gente falou. A gente tem que ler nas entrelinhas, né? Então, a pessoa respondeu... Não, isso aqui eu não vou falar. Mudou o tom de voz, você já sabe. Opa, é aqui que eu tenho que... Ter atenção. Que ter atenção, é aqui que eu preciso investigar um pouco mais. Então, realmente, eu acho que são ferramentas essenciais que a gente tem que usar no nosso dia a dia, já que estão disponíveis e estão cada vez mais desenvolvidas, né? A gente Sim. tem que aproveitar isso para poder cada vez ter um processo de seleção e uma integração dessa nova pessoa mais assertivas, né? Para a gente parar com esse turnover que não é bom para ninguém. Não é bom para a empresa, não é bom para o RH, não é bom para o líder, não é bom para a pessoa. Exatamente. Gente, Ih, tá acabando o Mariana nosso respirou. programa. Mas já... Respirou fundo assim, acabou, não acredito. Bom, pra mim passou muito rápido. Muito rápido. Gente, a gente podia estar aqui conversando sobre isso. São e assuntos que... São assuntos polêmicos que Puxam, vai puxando o outro, então não tem jeito. A gente tem que Verdade. cortar, infelizmente. Em outro Verdade. momento a gente volta a gente falar continua. sobre isso. Continua. Bom, você passa pra gente, por favor, Patrícia, as oportunidades? Só porque a gente acaba deixando sempre algumas vagas que estão abertas na cidade para os candidatos poderem saber. Acho que é importante. Achei super legal esse negócio do Serra Azul, que eles estão focando aí em contratar pessoas acima de 50. E a gente falou sobre isso no nosso primeiro episódio, né? Sim, muitas pessoas comentando e pedindo pra Muito gente legal falar mesmo. sobre isso, né? Sobre a integração, né? E, na verdade, integração não. Como é que se diz, gente? O início, né? O Sim. reingresso dessa pessoa no mercado, No mercado de trabalho. Então, a gente tem aí uma empresa grande em Friburgo que está focada nesse programa 50+. Então, você que aí tem mais de 50 anos, quer voltar aí para o mercado, é só vocês... ali tem um WhatsApp para você poder enviar o seu currículo. Boa sorte! A gente tem também a Souza Couto, que está contratando para o setor fiscal, né? Num regime híbrido, acho que é legal, né? E aí tem o RH ali, o e-mail do RH. Para mandar o currículo. rh@souzecouto.com.br. Fala aí, Lu. É outra vaga de lá. É outra vaga da Suzy Couto, né? A analista de growth marketing. É assim que se fala, gente? Não sei. Também não sei. Eu também não sei. Se a gente não sabe, significa que a gente não pode se inscrever para essa vaga, porque a gente não tem o perfil. Exatamente. Quem é da área sabe, hein, Exato. gente? É só mandar currículo ali pro mesmo e-mail do rh@souzecouto.com.br. Analista de recursos humanos também, lá na Souza Couto. Então, gente, o pessoal aí da área, quem quiser ingressar, enfim, tem ali as atribuições do cargo e os requisitos. Aí a gente tem também esse grupo que está contratando esse pizzaiolo. Aqui não tem, mas eu tenho aqui o e-mail para passar para vocês. Então, quem tiver aí, quem for pizzaiolo, tiver aí essa experiência comprovada, pode mandar o currículo para contato@
E na mesma empresa estão contratando chapeiro, né? Então é o pizzaiolo e chapeiro, enviar aí para esse e-mail. Pode repetir, Mari? Contato@gba, que eu entendo que seja de grupo BA, né? .com.br. Show. Recepcionista no setor hospitalar, tem ali, quem está recrutando é a Amanda Bottini. Então, o e-mail é amanda.bottini, com 2 T's e I no final, @hotmail.com. Amanda Bottini também recrutando aí para gerente comercial no ramo da moda feminina. E ali, gerente de vendas de loja de moda multimarcas. Mesmo e-mail aí, mandando para Amanda Bottini, gente. Bom Jardim, o local. Acho que é isso, gente. Nossas oportunidades de hoje aí, pra galera ficar antenada. Renata, queria agradecer mais uma vez imensamente você ter aceitado com todo carinho o nosso convite. Acho que foi muito enriquecedor a gente poder falar sobre cultura, a gente poder falar sobre esse início, essa integração de um novo colaborador. Queria agradecer a vocês que estão assistindo a gente mais uma vez, que estão prestigiando a gente. Quem não assistiu o primeiro episódio, é só entrar no nosso canal do YouTube, Aproxima RH. Se você não tiver o link, dentro do nosso Instagram, Aproxima RH, tem o link do YouTube. Então, os episódios que você pode assistir depois. Não conseguiu ver ao vivo. Eu posso assistir depois. Então, a gente tem o primeiro e agora o segundo episódio lá disponíveis para vocês. Gente, comentem lá, coloquem suas reflexões. Se vocês não concordaram com nada do que a gente falou aqui, coloca lá, né? Pra gente ir trocando por lá também, que eu acho que é bem bacana. Então, coloquem lá os comentários de vocês. Dê sugestões de tema também, que a gente tá aí aberta, né? Pra gente poder conversar cada vez mais e desmistificar o RH, né, Renata? Dizer que estamos aqui todos para bater esse papo de forma descontraída, inclusive de temas polêmicos, né? Meninas, divulguem, compartilhem. Agradeço muito o convite, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Dizer que é muito legal essa ideia, que eu vou super apoiar, sempre vou estar lá assistindo vocês. E muito obrigada mesmo por esse convite, fiquei muito feliz, fiquei muito honrada de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Nós que agradecemos aí por todo o seu conhecimento. Obrigada. E até a próxima, né? Até a próxima. Beijo, gente. Obrigada. Tchauzinho.